Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira do Opinião 2.0, em que vão comentar as notícias com você o advogado e jornalista Marcelo Pavão e a advogada Camila Amorim. A gente vai começar conversando, Marcelo Pavão, sobre as mudanças na Polícia Civil do Estado, também na Polícia Militar. O delegado Nico assumiu o comando da Polícia Judiciária, da Polícia Civil do Estado de São Paulo, e ontem uma mudança feita por ele, assumiu como comandante da Polícia Civil na Baixada Santista, o DINTER 6, da região do litoral, o delegado Gaetano Vergini. O delegado Manuel Gato Neto, que era o comandante, foi para a Delegacia Seccional de Registro. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos que nos assistem. E não é a primeira vez, que o doutor Gaetano assume esse posto, Ele já teve de 2015 a 2018, ele já assumiu e vem novamente, porque o doutor Vergini, ele praticamente todas as funções na polícia, todas as direções. Ele é uma pessoa da região, uma pessoa conhecida, respeitada, extremamente íntegro, então, assim, e muito enérgico. Então, a gente aqui na região, o doutor Gato também já era reconhecido também pela sua competência, foi lá, como você falou, para registro e volta ao posto. Então, o doutor Gaetano, muito boa sorte, tomara que seja uma gestão de sucessos e que fica aqui a nossa dica, que faça um intercâmbio com a Polícia Federal, que a gente traga mais policiamento para o porto, para as praias, mais segurança para a Baixada Santista, incremento, investimento na inteligência, que a gente deixe de ser esse canal das drogas e, como a gente sempre fala aqui no programa, a entidade, a Polícia Civil, é uma entidade que merece todo o respeito, toda a guarida, toda a nossa admiração, porque atua ferozmente contra esse mundo marginal, Paulo. As grandes apreensões de drogas são feitas pela Receita Federal ou pela Polícia Federal no porto, com auxílio principalmente de cães farejadores. Mas algumas dessas cargas, desses carregamentos de drogas, são apreendidas antes de chegar no porto, quando estão armazenadas em algum lugar da Baixada Santista, e aí sim é a Polícia Civil. Camila, ontem o delegado Gaetano, ele disse que ele pretende focar o combate policial aos crimes violentos, principalmente contra o patrimônio. Ele citou esse sequestro para pegar um depósito de Pix. Boa tarde. Mute. É importante ter o doutor Gaetano, que conhece a Baixada. Então, é alguém que já conhece, está ciente dos problemas e fica mais fácil fazer planejamento de combate. Nós estamos com dois problemas muito sérios, atualmente, em todo o Brasil, que é o crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e esses sequestros por Pix para esses depósitos, para essas transferências. Então, são duas frentes que devem ser muito bem combatidas, porque hoje estão na moda, é até feio a gente falar isso, mas esses crimes estão na moda. Além do combate às drogas armazenadas, que a gente muitas vezes vê as batidas policiais, onde encontra-se uma quantidade absurda de armas, uma quantidade absurda de drogas, porque vamos dizer que a droga é o que fomenta muito do crime, porque a gente sabe que muitos, principalmente esses ladrões de Pix, esse tipo de coisa, até o do latrocínio em si, ele rouba para conseguir o dinheiro para muitas vezes o consumo dessa droga. Então, vamos dizer que não havendo a droga, você impede um monte de crime que está na sequência, que tem a consequência ao consumo de drogas. Então, uma boa gestão ao doutor Gaetano e que ele consiga trazer de volta aquela segurança na Baixada, aquela segurança de passear nas praias e poder fazer isso tranquilo, da gente poder ter uma vida mais tranquila na Baixada Santista. O doutor Gaetano Vergini, ele disse que se você combate o roubo, você também
por tabela, elimina, reduz o latrocínio, né, que é a morte durante o assalto. Saiu um ranking das multas mais aplicadas, multas de trânsito no Brasil. Em primeiro lugar, excesso de velocidade até 20% a mais que a velocidade. É uma multa de R$ 130 com 4 pontos na carteira. Depois vem a multa de excesso de velocidade também, só que 50% acima, ultrapassagem ou avanço em semáforo no sinal vermelho, que é mais grave, né, 5 pontos e mais de R$ 200. Depois, não comunicar quem é o motorista, que é um truque que muitas empresas usam, né? Paga sempre, leva a multa, não comunica quem é o motorista, leva outra multa de R$ 130, mas não incide na carteira de ninguém os pontos. Essas são as 4 multas mais aplicadas no Brasil, Pavão. Isso é num prazo de janeiro de 2019 até março de 2022. Eu estava esperando você falar as principais para saber se usar capacete era uma das mais aplicadas, né? Porque o que a gente vê é que tem gente que anda sem capacete, ao vivo na TV, rodando o Brasil e não toma multa de ninguém. Até agora não fiquei sabendo. Eu queria que alguém tomasse multa por não usar capacete e aí entrasse com recurso e mostrasse a foto do presidente, que o belo exemplo que esse cidadão dá ao país, Paulo. Camila, essas 4 multas são as mais aplicadas no Brasil. Excesso de velocidade, ultrapassagem de semáforo. A 5ª multa mais aplicada, aqui na Baixada Santista a gente não tem rodízio de veículos, mas em São Paulo tem rodízio, nas principais capitais, algumas capitais têm rodízio, e a 5ª multa mais aplicada é violação de rodízio de veículos. Paulo, me surpreende um pouco, porque se eu fosse arriscar a multa número 1, eu diria que é o uso do celular, que a gente vê muito, né? Às vezes a gente vê até, parece que as pessoas mandam mensagem de texto dirigindo, ou em vez de estar atenta ao sinal, no caso, ao estar atenta aos outros carros, está no celular. Se eu fizesse uma aposta, eu teria perdido, porque eu colocaria o celular em primeiro lugar, junto com excesso de velocidade. Mas o Pavão também tem razão, né? Quem sabe a gente precisa ver a questão do capacete, porque parece que está livremente andando pelo país e não tem multa. Eu tomo multa, às vezes, por rodízio e por velocidade, mas somos cidadãos comuns, né, Pavão? A gente não tem o rei na barriga, ou a gente não é o rei, e aí a gente toma multa. Vamos tentar andar de moto sem capacete e ver se a mesma penalidade que é aplicada a nós é aplicada a todos. Porque, salvo engano, a legislação tem que ser cumprida por todos. Posso estar um pouco defasada, mas eu acho que não. No estado de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro recebeu multas por não usar máscaras em locais públicos, como determinava a legislação, como determinava a regra, né? Não era bem uma lei. Ele provavelmente recebeu multa também por pilotar motocicleta sem capacete, em São Paulo. Em outros estados, já não sei se isso aconteceu. Agora, a Camila tem razão, e num ponto. A infração mais cometida pelos motoristas, não pelo telespectador e pela telespectadora da TV Cultura Litoral, que eu tenho certeza que não faz isso, mas é falar, usar o celular para digitar mensagens ou falar enquanto dirige. Certamente essa hoje é a infração mais cometida. Mas o que a gente pode observar é que todas as multas, as 5, que são as que mais aplicadas, são multas de aplicação eletrônica, sim, são multas de aplicação por aparelhos, não são multas de aplicação por agentes de trânsito. O estacionamento proibido já é o agente de trânsito, que é uma infração que muita gente comete. Usar o celular enquanto dirige, que certamente é a campeã das infrações e é perigosíssima, né? Muitos acidentes, sim, gravíssimos são causados por isso. Mas como depende do agente humano, e não são tantos agentes assim, as multas mais aplicadas são as que são por instrumento eletrônico. Paulo, tem uma situação, eu não sei se nas outras cidades, mas aqui em Santos é uma situação muito grave, que precisa ser atacada de alguma forma pelas autoridades, pela CET, enfim, para
a quem couber, são as faixas vivas. Aqui em Santos, o motorista para, ele dá até o pisca para a pessoa atravessar. Se as pessoas não estão fazendo sinalização, se não começam até a reagir, muitos vão ser atropelados, porque as pessoas não param na faixa viva. Passam reto. Né? Então, é uma questão que precisa ser atacada, porque é uma infração muito séria e pode causar até uma tragédia. E você normalmente vê que não há nenhum agente ou nenhuma forma de fiscalização por câmera, o que quer que seja, para coibir isso. E até a hora que haja um atropelamento ou uma coisa pior, Paulo. Então, assim, o dado ruim dessa história, como você falou, é que as multas são sempre eletrônicas e sempre com o intuito de se arrecadar. Nunca de se educar, de se corrigir um problema, e sim apenas uma questão financeira. Vamos multar porque vai entrar dinheiro nos cofres, e assim não se resolve nada. Que é como você falou, por exemplo, motociclista. O que tem de moto irregular aí não está no gibi. Então, assim, pode passar 1 milhão de multas que não vai cair na conta de ninguém. E o infrator não vai ser... Então, a gente precisa ter novas formas de educação ou reeducação da sociedade, como, olha, tomou uma multa, tomou 2, você vai voltar para uma escolinha, você vai tomar aula de trânsito, você vai ficar lá, pelo menos 10 horas aula, mas não pode ser que nem estava recentemente, né, que você ia num local para fazer a adequação da antiga, sabe aquele curso? A pessoa ia lá, dava na época R$200, botava o dedo e não fazia a prova, né? Então a gente tem que fazer uma coisa séria, a gente tem que parar de brincar de país e realmente pensar numa sociedade que vai para frente. Funciona em praticamente todo mundo civilizado. Por que no Brasil não pode servir? Porque aqui a gente sempre entra no modo, vamos tentar desafiar a autoridade para não cumprir a lei. E é isso que precisa ser coibido. E as CETs, marronzinhos e afins do Brasil precisam deixar de ficar de costas para a sociedade e voltar a trabalhar para a sociedade, educando, reeducando e reinserindo as pessoas aos bons modos. E não ficar escondido atrás de poste, atrás de árvore, com talãozinho para multar, né, gente? O presidente Jair Bolsonaro vai aparecer nesse mês de junho em 40 inserções do partido atual dele, o PL, políticas. Há uma previsão de que ele possa subir nas pesquisas, melhorar o índice de intenção de voto, diminuir um pouco a rejeição com essa propaganda, mas não se sabe se isso realmente vai acontecer, porque a situação econômica do país é muito ruim. Não se sabe também se ele vai aparecer de capacete ou sem capacete nessas inserções, como foi dito aqui, mas de qualquer maneira, o que se sabe é que ele vai dizer que sem Covid e sem corrupção, o Brasil vai disparar, vai voar o país. É isso, Camila? É isso, né, Paulo? Mas se ele quer sem Covid, sem corrupção, tá na hora dele dar o exemplo, porque o exemplo vem de cima. Normalmente nós imitamos, as crianças imitam o que os pais fazem, o que os pais mostram. Então, se ele quer dar o exemplo, se ele quer um país sem Covid, sem corrupção, tá na hora dele parar de fazer corrupção e está na hora dele dar o exemplo em relação ao Covid. Não tirando máscara de criancinha, como ele fez agora, no auge que nós estávamos do Covid, não dizendo não à vacina. Então, se ele quer fazer disso um lema para a campanha dele, para qualquer coisa, que ele comece a fazer de acordo, né? Porque até agora o presidente não acha que não existe o Covid, e jura de pé junto que os filhos e que ele não tem rachadinha, não tem nada. Então, se ele quer basear-se nisso, o que ele acha de começar a fazer, né? Porque o que a gente tem visto é cada vez mais. A corrupção que ele falava, que ele achava que não ia fazer, que não ia, que era o lema quando ele foi eleito, ele fez tudo de novo e de uma maneira muito mais descarada, né? Não tem nada pior do que essa história das rachadinhas e que ele esquece, se ele quer ser um criminoso, que ele não vá ser criminoso na presidência do nosso país, né? Vá tentar fazer isso na Suécia, por exemplo. Vamos ver se lá ele consegue. É um absurdo que a gente vive e esse presidente é um absurdo.
Vai ter credibilidade o Bolsonaro dizendo que sem Covid e sem corrupção o país dispara? Eu tô doido, Paulo, para ver essas propagandas do PL. Eu tô doido, porque, olha, já mandei separar a pipoca, o guaranazinho, porque eu vou dar muita risada. Porque é o seguinte, ele já escalou a primeira-dama, a Michele, para ser a garota propaganda da campanha. A última dela falou que ele é imbrochável, né? Que ele é incomível e que é? Imorrível. Imorrível, imbrochável e comível. Então, se a primeira participação da primeira-dama já foi nesse sentido, imagine 40, que nem você falou, aparecerem lá. Assim, mas ela não vai aparecer nessas 40. Ela não vai aparecer, então vai ficar só Eu ia falar aqui o nome do palhaço, mas fugiu da memória, né? Paulo, ele vai falar o quê? Que programa de governo que ele vai dar? Ele zerou a fila do Auxílio Brasil, ex-Bolsa Família, que tem milhões de pessoas querendo se inscrever e foi encerrada. Ele vai cortar ainda o orçamento da saúde e da educação para dar aumento para militar e para uma determinada categoria de servidor público. Ele vai simplesmente falar o quê? As vacinas que ele foi contra a vida toda, que foi obrigado por causa de uma CPI a fazer, porque o ex-governador Dória impulsionou aqui. Onde que o Bolsonaro vai fazer a campanha dele? O que ele vai falar nessa campanha? Tô doido para ouvir, porque até agora, 3 anos e meio depois de eleito, ele não falou a que veio. Ele só falou que ia privatizar tudo, não privatizou. Falou que vai privatizar 14 aeroportos até o final do ano, em 4 meses, no ano eleitoral, que quer dar aumento para servidor, que trouxe o Centrão, que está acobertando a corrupção no governo dele, que botou tudo para baixo do tapete. É isso que ele vai falar? Tô doido para ouvir. Depois do intervalo, um dos processos mais polêmicos e de maior baixaria nos últimos tempos, no mundo, né? Nos Estados Unidos, o da atriz Amber Heard e do ator Johnny Depp, chegou ontem ao final com a condenação principalmente dela. Depois do intervalo a gente analisa. Voltando com a Opinião 2.0, em que a gente tem certeza que você, telespectador, não está em curso em nenhuma dessas infrações de trânsito que a gente discutiu no bloco anterior, as multas mais aplicadas no Brasil e também as infrações que são mais praticadas, mas acabam não se convertendo em multas por falta de agentes. É só a gente ficar em qualquer esquina que o que a gente vê de infração em qualquer esquina, infração de trânsito é uma coisa impressionante. Ontem nos Estados Unidos foi concluído o julgamento do litígio entre a atriz Amber Heard e o ator Johnny Depp, que eram casados. Ela publicou em 2018 um texto nas redes sociais e também no jornal Washington Post, em que ela se diz vítima de abusos domésticos. Como ela era casada, embora ela não cite o ator, como ela era casada com ele, ficou evidente que era dele que ela estava falando. O processo foi cercado de revelações assim, muito baixaria mesmo, uma coisa horrorosa. Foram 7 jurados que chegaram à conclusão ontem, Marcelo Pavão, de que a mais culpada é a atriz. Exato. Isso aí, Paulo, vai dar um filme, uma minissérie, alguma coisa de muito sucesso. E olha, corre o risco até do Johnny Depp interpretar ele mesmo no filme. É um show de horrores esse processo que a gente precisa explicar. Tanto a Amber e o Johnny Depp, eles eram casados. Aí eles se separaram, teve um processo de separação, onde ela foi indenizada pela separação. Só que ela ficou insatisfeita nesse primeiro processo. E aí veio esse editorial no Washington Post, que causou, aí sim, um grande estrago, primeiro na carreira do Johnny Depp, né? Ele começou a ser cancelado, como se fala, e depois veio o processo. Foi ele que moveu o processo, pela difamação, pela injúria, pela calúnia. E aí ela entrou também com outro processo pedindo 100 milhões de dólares. Ele pediu 50 milhões e ela 100 milhões de dólares. E aí eles escolheram o estado da Virgínia para fazer o processo,
porque no estado da Virgínia há uma limitação de condenação. Então eles estavam assim, eu peço 100, mas como não pode condenar acima de 10 milhões, então eu controlo o dano. E aí o que acontece? Esse estado da Virgínia tem uma outra particularidade, ele é um dos poucos estados americanos que permite a filmagem dos julgamentos e das audiências. Então virou um show, um espetáculo. E aí tudo era, né, motivo de ir para a mídia. Agora, o mais interessante dessa história, primeiro, é deixar claro que os dois foram condenados, né? O Johnny Depp, a juíza estabeleceu 3 quesitos, em dois a Amber foi condenada e em um o Johnny Depp foi condenado. Agora, o mais interessante de tudo... Agora, eram 7 jurados, era júri, né? Era júri, né? Porque lá é jurado. O sistema jurídico americano, ele é muito diferente na prática do brasileiro, porque quando você é julgado pela sociedade, lá, esses jurados, eles equivalem a uma decisão final. A sociedade desistiu. Tanto que muitos processos lá a sociedade versus fulano de tal. Não é um contra o outro. Então, é a sociedade. E a sociedade se manifestou nesse caso. Então, acabou. Não vai para mais ninguém, está decidido. Não tem recurso. Não tem recurso. Essa é uma regra inicial da coisa. Agora, o mais interessante é que a Amber ela foi com uma agressividade jamais vista nos tribunais, pelo menos envolvendo atores, contra o Johnny Depp, falando horrores do Johnny Depp. E o Johnny Depp, desde o início, falando, pô, eu sou esquisito, mas eu não sou louco. Eu tenho meus problemas, mas não é por aí. E aí eu destaco a posição, a atitude de uma das advogadas do Johnny Depp. Uma advogada praticamente recém-formada, ela se formou em 2010, a advogada do Johnny Depp. E ela foi sutil o suficiente para... Parece uma coisa tão simples, olha, por que ninguém pensou nisso? A Amber juntou no processo, alegando agressões do Johnny Depp, uma foto de um determinado dia, mês e ano. Dizendo, olha, isso aqui foi o que o Johnny Depp me deixou, com o nariz provavelmente quebrado, com a cara toda cheia de escoriações, eu estou toda estourada aqui. E no dia seguinte, a própria atriz publicou uma outra foto, onde não tinha nada. E aí foi confrontada com ela mesma. Caiu, porque até então, a gente está acompanhando esse julgamento já há algumas semanas. A coisa vinha assim, não, o Johnny Depp é um assassino, é um monstro, ele não presta. E ele ficava só balançando a cabeça no julgamento. E a acusação descendo a lenha. Quando entrou essa advogada, depois eu vou ver até o nome dela que eu faço questão, uma advogada relativamente nova, ela simplesmente confrontou a Amber com a foto que ela mesma publicou. Falou, como é que você está com o nariz quebrado na terça e na quarta você está maquiada para ir numa festa? Acabou a defesa. Foi ali que caiu toda a tese dela. Porque ela estava mentindo. Dentro, se teve ou não a violência, a coisa acabou indo para um lado que era da escatologia. Ela falou absurdos na coisa. E o Johnny Depp falou, não, que história é essa? Isso não aconteceu, você está inventando. Até a hora que ela foi confrontada com ela mesma, caiu a tese, houve a condenação e tudo indica que ela não tem o dinheiro e nos Estados Unidos é muito comum a pessoa decretar a falência civil, que é assim, tipo, é o fim como pessoa. E não são poucos os artistas que estão nessa história. Vários já declararam falência, depois você retoma, mas você declara falência e aí você assume publicamente que você não tem condição de pagar, e isso dá uma série de implicações nos Estados Unidos, ao qual essa Amber provavelmente vai estar envolvida, Paulo. O prejuízo na carreira do Johnny Depp, que é um grande ator, também é muito grande, inclusive ele deixou de protagonizar o 3º episódio da série Animais Fantásticos, Camila. Tá sem som, Camila. Já tá. A advogada é a Camila Vasques, que ela atuou junto com Benjamin Rotterborn no processo do Johnny Depp e da Amber. Então, essa advogada, que o Pavão até falou, praticamente recém-formada, que deu esse golpe na Amber, provando que ela estava mentindo. Ontem eu assisti a prolação da sentença
E assim, foi muito a postura da Amber durante o pronunciamento da sentença era de uma arrogância total. E o John Depp nem foi, foram só os advogados, o que lá também é permitido e aqui no Brasil não. Então, assim, ela tinha uma postura de arrogância. A hora que veio a condenação dela, né, por 2-1, vamos dizer assim, ela transformou, ela ficou destruída, ainda mais com a condenação monetária que ela recebeu. E como o Pavão disse, lá você pode chegar a pedir a falência da pessoa física. Aqui no Brasil isso não acontece. Mas foi assim, as acusações dela, desde o começo, foram muito pesadas. Realmente, como o Pavão disse, ela pintou um monstro em relação ao John Depp. E ele perdeu o trabalho, ele teve realmente um prejuízo em relação a isso. Se houve uma agressão, como ela alegou através da foto, a gente nunca vai ter como saber. Mas aquilo que ela mostrou na foto e outras provas que ela levou ao tribunal foram todas desmascaradas pelos advogados John Depp. E assim, algumas coisas nesse processo, a questão de ser midiático, trouxe os olhos do mundo para ver aquilo, né? E a gente pôde acompanhar também um jogo sujo entre as partes. E agora ela está desesperada, ela precisa de trabalho, ela precisa retomar a carreira dela, vamos dizer assim, inclusive para pagar a indenização ao Depp. Só que ela estava cotada para fazer a continuação do filme Aquaman, salvo engano, esse é o nome do filme, o Pavão já confirma, e está tendo protestos, está tendo abaixo-assinados para que ela não participe do filme. Ela ganhou notoriedade no primeiro filme do Aquaman, e agora na continuação, está tendo um abaixo-assinado para ela não ser atriz do filme. Então, a tendência agora, justamente por ter sido um julgamento midiático, é que além da condenação em si no tribunal, que foi para ambos, mas a questão monetária foi só para ela sai agora com uma bruxa má do julgamento, o Depp passe como coitadinho por causa das alegações inverídicas, e ela deve ainda perder muito trabalho, muita coisa na vida dela por conta dessas alegações que ela fez ao John Depp. Aí dá para ver, isso foi quando foi ontem, quando foi dada a sentença. Se você observar bem, a cara de arrogante dela vai se desfazendo conforme vai sendo prolatada a sentença. Esse rostinho vai ficando baixinho. Dá para perceber, ou ela é ótima atriz, né? Mas ela encerra com uma cara de perdi, mas não estou satisfeita, a justiça está errada. Foi muito engraçado acompanhar a expressão dela ontem, enquanto era dada a sentença. Tem 36 anos, ele tem 58 e é quase certo que ela não vai participar de mais nenhum Aquaman, né? Não, ela já fez Primeiro, né? Não, o 2, ela já filmou, já ganhou, inclusive, ela ganhou... Mas vai ser cortada, né? Já foi reduzido o papel dela, ela está brigando com a produção para ela continuar no filme, porque como a Camila falou, há uma pressão muito grande para ela ser cortada. Mas como o filme já está em pós-produção, então fica aquela coisa, ou ela é cortada na edição ou reduzida. Há muito dúvida. Agora, podem ser refilmadas as cenas dela. Pode, né? Só que encarece muito, né? É um filme cheio de efeitos especiais. Então eu acredito que ela vai aparecer, mais ou menos que nem foi a Natalie Portman, quando ela reclamou que tinha feito o primeiro Thor, ela reclamou demais, quando ela apareceu no cinema ela reclamou, pô, tiraram tudo, você reclama. É a mesma coisa, reclamou, o editor vai lá, passa a tesoura. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, no bloco anterior a gente falou sobre a possível falência da atriz Amber Heard nos Estados Unidos, que perdeu o processo do litígio contra o ex-marido Johnny Depp. E quem está em situação difícil na cidade de Santos com impostos, tem um refis que a prefeitura lançou, um parcelamento
que pode ter até 90% de redução de multas, né, e correção. Então, Paulo, é assim, eu acho que eu vou estar na contramão de praticamente todo mundo. Eu acho um absurdo esse tipo de vantagem. Eu acho ridículo. Sabe por quê? Como é que fica o empresário que paga seu imposto corretamente? Então, assim, do jeito que está, se eu vou ter 90% de redução e eu espero isso todo ano acontecer... Mas é redução de multa e juros. Multa e juros. Não do imposto. Né? Não do imposto, Paulo. Então, assim, em vez de eu pagar na época certa, eu deixo rendendo o meu dinheiro, chego lá na frente eu pago a mesma coisa. Sabe, é a mesma coisa que acontece em condomínio. Tem muita gente que fala assim, eu não vou pagar duas prestações do condomínio, antes de ir para a justiça na terceira eu faço um acordo e vou rolando. Então, assim, se você faz isso, quem está pagando o condomínio corretamente está pagando por aquele que está economizando dinheiro. O empresário que não paga seus impostos, ele guarda e depois ele vai ter redução de 90% dos encargos. Ele chega lá, faz o refis e vai reinvestindo o seu dinheiro. Então, assim, para fazer esse tipo de situação, não pode ter uma redução dessa, que é um incentivo à inadimplência, Paulo. É um incentivo a você não cumprir com as suas obrigações em detrimento daqueles que estão pagando. Então, qual é o exemplo que se passa com esse tipo de desconto? Não pague corretamente e depois peça seu desconto. Acabou. Chega a ser imoral. Não é um bom gestor o que faz isso. Desculpa, mas eu discordo totalmente. Você não pode simplesmente incentivar a inadimplência. E o refis é isso, o incentivo à inadimplência. Agora, tem o outro lado da questão, o Pavão toca num lado da questão, né, que é o desestímulo a quem paga em dia. Agora, tem o outro lado da questão da pessoa que está em dificuldades mesmo, e quando é aplicada a multa, quando é aplicado os juros, fica impagável o imposto, né, Camila? Justamente a carga tributária brasileira é muito alta. E quem é o pequeno, ou está passando por qualquer crise, o grande, enfim, você já fica sem pagar, não porque você quer. Eu vejo um pouco diferente do Pavão. Eu acho que as pessoas não deixam de pagar porque não querem, elas deixam de pagar porque não podem. E aí, a hora que isso junta juros, multa, correção, vai virando um bolo, que a hora que aquele empresário, a hora que vai ver o que está acontecendo, está impagável. Ou você parcela em 200 prestações e mesmo assim corre o risco de não receber lá na frente, ou você faz o refis, ou você faz um plano para que essas pessoas tenham condições de pagar. Eu não acho nem que as pessoas deixem de pagar para investir o dinheiro em outro lugar e depois façam um plano do refis. Eu acredito muito que não paguem porque não podem. E aí precisam sim de uma ajuda para que aquilo seja acessível. Então, a gente sabe que existem empresas que pedem 2, 3 refis, mas eu não acredito nunca que seja não é maldade, por mau caratismo. Eu acredito que aquilo é porque não tem condições de pagar mesmo. E se não der um desconto, se não eximir de alguma coisa, aquilo vai tornar impagável e pode levar até uma falência. O fato de ter recorrentemente refis provoca isso mesmo. Alguns empresários fazem isso, aplicam o dinheiro e depois vai pagar sem multa, né? Vai aplicando dinheiro. Mas eu acredito que seja um caso assim menos incidente. O mais incidente, nesse momento principalmente, é a da dificuldade. Agora, Pavão, o presidente Jair Bolsonaro vai discutir com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai ter uma reunião bilateral com ele durante a Cúpula das Américas. Você queria ser uma mosquinha para saber o que eles estavam falando? Queria ser o tradutor? Você gostaria de estar aí? Não? Você imagina o que vai ser essa conversa? Não, vai ser uma reunião louca, né? Porque o Biden não gosta do Bolsonaro e o Bolsonaro não gosta do Biden. Só que um precisa do outro, né? Os Estados Unidos precisam do Brasil, sim, e o Brasil precisa dos Estados Unidos, sim. Só que a pauta vai ser uma pauta extremamente indigesta, né, o Paulo? Para o Bolsonaro. Para o Bolsonaro, porque o Biden vai cobrar
algumas contrapartidas em relação ao meio ambiente, em relação à criação de postos de trabalho, em relação aos parceiros e principalmente aquela visita que o Bolsonaro fez ao Putin dias antes da guerra ser declarada. Porque de lá para cá, o Brasil na ONU e nas suas representações tem tentado adotar uma postura de neutralidade, o que contraria os interesses americanos. Além disso, né, o Bolsonaro é declaradamente trumpista, né? Torce fervorosamente por Donald Trump. E foi o último chefe de Estado do planeta a parabenizar a vitória do John Biden. A reconhecer. A reconhecer. Então, assim, ser o último chefe de Estado do planeta, ficando depois, inclusive, de ditaduras africanas, de ditaduras asiáticas, o Bolsonaro, ele vai simplesmente, primeiro que ele já jogou o Brasil na retaguarda da diplomacia mundial. Só para ter uma ideia, Paulo, ontem foi convocado o G7, a reunião do G7. O Brasil, historicamente, como uma das nações emergentes mais importantes do mundo, ele sempre é convidado a participar do G7. Sabe quem é o país convidado pela terceira vez seguida para essa reunião? A Argentina. O Brasil conseguiu perder seu espaço para a Argentina. Por quê? Porque o nosso governo, nossas relações exteriores são patéticas, sabe? São ridículas. Não tem proposta. E aí as pessoas vai ministro para Davos, vai ministro para a Europa falar mentiras, sabe? Vai o ministro do Meio Ambiente dizer que está preservando como nunca a Amazônia. Está pensando que todo mundo é idiota? Então, sim, Paulo, eu queria ser um ácaro na reunião entre o Bolsonaro e o Biden, porque eu queria ouvir o Biden falar para o Bolsonaro e o Bolsonaro não ter o que falar. Porque se ele está achando que na frente do Biden, numa reunião bilateral, lá nos Estados Unidos, ele vai ficar falando mentira na frente do Biden, ele vai ser confrontado com ele mesmo, como a gente acabou de falar da Amber Heard. Então, assim, presidente Bolsonaro, boa viagem, boa sorte, leva a Michele Tiracolo, leva todo mundo lá, porque você vai precisar de todo o cirquinho para dar as respostas lá nos Estados Unidos. Enquanto isso, Camila, o ex-presidente Lula, que enfrenta o presidente Jair Bolsonaro nas eleições de outubro desse ano, provavelmente os dois são pré-candidatos, andou metendo a colher também no confronto, na tensão que aumentou na guerra da Ucrânia, pelo anúncio, pelo Joe Biden, pelos Estados Unidos, do fornecimento de mísseis de médio alcance à Ucrânia. Só um comentário antes em relação ao que o Pavão falou, eu vou corrigir o Pavão, porque quando o Bolsonaro foi falar com o Putin, ele foi lá para tentar um acordo, né? Ele queria ajudar no acordo entre Rússia e Ucrânia, Pavão. Ele não foi lá fazer uma visita cordial. Ele quis fazer o meio de campo para ajudar no acordo, né? Foi isso que foi anunciado. Então vamos lá, ele não é tão ruinzinho assim. Não, mas em relação ao Lula, é outro também que já está começando torto, né, a fazer suas relações exteriores. Porque eu acho que também ele ainda não entendeu o que essa guerra significa, o que essa guerra está fazendo e quais as consequências dessa guerra. A Rússia tem um armamento absurdo e de repente eles atacaram do nada a Ucrânia, que não tem armamento nenhum e que está ali só para se defender. Está com morte de civis em número altíssimo, perdeu sua população, né, porque estão todos fugindo da Ucrânia, e se eles não tiverem ajuda, eles vão sim perder seu território. Então, os Estados Unidos está fornecendo a Ucrânia maneiras dela lutar. Então, os Estados Unidos não está fomentando a guerra. Ele, inclusive, teve uma postura bem contrária. Os Estados Unidos sempre falou que tinha que ir pela onda da diplomacia, que não dava para ser assim, que não dava para ser assado. E dentro do que é possível ajudar, os Estados Unidos está mandando armamento para a Ucrânia para eles poderem se defender. Então, não é que ele está mandando a arma porque ele quer. Ele está dando meios de um país poder sobreviver. Então, o Lula também precisa estudar um pouquinho sobre o que está acontecendo, essa guerra direitinho.
E se ele quiser, a gente pode explicar para ele. A gente chama ele para vir aqui no Opinião e a gente explica. A gente pode até arrumar uma lousa e desenha, porque às vezes é mais fácil para ele entender. O Lula vem qualquer dia no Opinião. Agora, veja, essa tensão, essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia, ela redesenha todo o mapa das relações internacionais. Muda tudo a partir disso. Tem o pedido de entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN, tem a posição da Turquia e tem também essa questão da venda de armas, né? Os Estados Unidos, a postura, o discurso é pacifista, mas na prática vende arma, né? O Paulo... Os produtores de armas dos Estados Unidos estão felizes, né? Então, todo mundo, né? Quem faz guerra, né? Quando a gente descobre que um dos donos de uma das maiores empresas bélicas do mundo, um dos sócios, é a Disney, né? A gente já entende por quê, né? Então, tá tudo misturado e junto. A questão, Paulo, é que os governos europeus, eles têm a certeza de que eles não vão querer uma nova investida de um país, como aconteceu na Europa, quando ninguém acreditava, no final da década de 30, que a Alemanha iria invadir pura e simplesmente alguns territórios. Deixaram lá no início os Sudetos para... dá para o Hitler brincar uma parcela da Europa, que ele deixa todo mundo em paz. E deu no que deu. Os europeus não estão querendo mais pagar para ver isso acontecer outra vez. Então, eles estão, sim, se defendendo. Ontem, a Dinamarca aprovou em plebiscito o armamento, né? O incremento ao armamento. A Suécia e a Finlândia, declaradamente, abertamente, formalmente querendo entrar na OTAN. A Suíça largou a sua secular postura neutra para se defender. Por quê? Porque se a Ucrânia não tivesse se defendendo e se a Ucrânia não tivesse resistindo, hoje a Ucrânia já seria parte da Rússia e seria apenas o início. Todo mundo sabe, todo mundo civilizado sabe. Talvez o Lula ainda precisa, como a Camila falou, precise aprender um pouco de que o Putin é um autocrata, um ditador, que ele quer conquistar uma guerra onde não houve agressão, uma guerra de conquista, uma guerra proibida no mundo moderno. Então o Putin precisa ser detido, sim, porque se não detiverem os russos ali na Ucrânia, vai se alastrar. E essa historinha dele, eu vou fazer míssil nuclear, ele está querendo o quê? Uma guerra nuclear vai durar 3 minutos, gente. Se houver uma guerra nuclear, a gente talvez aqui no Brasil demore um pouquinho mais até a onda radioativa chegar aqui. Talvez 2 ou 3 dias. Mas a guerra não vai durar nem 10 minutos, uma guerra nuclear. Um aperta o botão aqui, acabou. Então isso não vai acontecer, porque ninguém vai ganhar uma guerra nuclear, a não ser que o Putin realmente esteja em estado terminal e fale assim, eu quero que os russos se explodam. Porque não vai ter isso. Então é por isso que os Estados Unidos estão mandando mais mísseis. A Alemanha ontem disse que porque eles estão assumindo a postura. Ou o Putin para ou ele será parado. A guerra não será decidida de forma diplomática. E isso todos os chanceleres já chegaram. Por quê? Porque o Putin não abre mão de pegar metade do território ucraniano e a Ucrânia falou, o território é nosso. É simples assim. Né? Então a coisa tá, existem 23 milhões não sei se são 23 milhões de toneladas, se não me engano, não sei se seria esse ou não, ou não são apenas 23 toneladas de grãos que estão nos portos, apodrecendo nos portos da Ucrânia, tá? É comida para o mundo inteiro que está apodrecendo. Ou o mundo se posiciona contra a guerra, contra essa matança, essa carnificina que está sendo feita, ou então, se isso se espalhar, todo mundo vai sair perdendo, como já está perdendo. Então, assim, a gente precisa falar não à guerra. A gente não pode apenas ficar calado. Então, todo mundo tem que falar não. Porque eu escuto pelas ruas gente falar assim, tem que chamar o Putin, aí ele bota ordem na casa. E não é brincadeira. Morte não é brincadeira. A gente precisa aprender isso alguma vez aqui no Brasil.
Com isso, chegamos ao final do Opinião 2.0 desta quinta-feira, agradecendo ao Marcelo Pavão e à Camila Amorim pela participação como comentaristas, ao trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, de 15 para 1, na hora do almoço, mais ou menos 00:30 na reapresentação, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.